Olá, muito boa tarde. Começa aqui mais um Bola na Área aí na sua telinha. Hoje com as feras aí, ó. Cristiano Junqueira, o CJ, depois de um longo e tenebroso inverno. Nem tanto tenebroso, nem tanto inverno, está de volta. Inverno sim, né? Boa tarde, galera que tá em casa. Boa tarde, meu amigo Vaquinha Péricles, que saudade. Já vou avisando que hoje não tem merchan, que ele só vem quando tem merchan. Hoje não tem nada, fica não tranquilo. Tem nada. Ele vai falar de futebol mesmo. Ele também, Som Salvador, ele está marcando presença aqui direto. Ah, estamos aí, Ele fez né? muita raiva no sábado passado, ficou discutindo comigo aqui. Não, mas aqui, deixa eu te falar. A divergência é uma coisa natural em Natural, programas não, esportivos. Só sadia. que ele faz parte da democracia. Só que o apresentador tem que entender o que é a democracia. Tem que abrir espaço para a gente divertir. Tá brincadeira. certo. Bota claro, aqui com eu você. te conheço muito bem. Um abraço para Francis Salvador. Se alguém souber quem que é, manda notícia, que eu não sei quem que é, não. É filha do Som, se eu não me engano. Vamos começar com festa na Toca da Raposa, hein? Tem zagueiro celeste na seleção. Primeiro vamos ouvir, depois a gente comenta. Fala, Dedé. Foi um momento especial para mim. Diferente de todas as minhas convocações, é claro. Estou feliz demais, curtindo muito esse momento. A gente para e pensa, né, em tudo que se passou. A gente tem muitas coisas para lembrar de momentos difíceis, mas eu tô num momento assim que tá até difícil de buscar palavras pela minha emoção, pelo meu dia. Não consigo parar de pensar na voz do Tite falando meu nome, saindo na televisão e falando meu nome. Eu entendo até o pensamento do torcedor, mas é o auge, o lugar que todo jogador sonha estar. Não sei o que responder pro torcedor, eu só sei que eu estou muito feliz pelo meu momento, eu sei que eles estão felizes por mim. E se tiver a oportunidade de jogar essa parte, eu vou jogar com certeza, mas isso está lá para frente, difícil responder. Na minha opinião, jamais criticando quem fez a lista, pelo amor de Deus. Claro. Mas até por ser meus amigos, eu trabalhar perto, a gente vê aí em alto nível desde 2005, como eu falei em algumas entrevistas, o Fábio, Thiago Neves já foi convocado várias vezes. São grandes jogadores, cara. Como eu falei, aproveitar um momento que eles estão vivendo, aproveitar tudo para ter essa afirmação aí que eu acho que eu tenho certeza, quer dizer, que o treinador Tite está observando. Se ele me observou, não vai observar esses caras que são excelentes jogadores? Pois vamos comentar o Dedé, mas aqui, ó, notícia quente, a Priscila, a nossa produtora, passou para mim aqui agora, aqui, ó, notícia quente para a torcida do Cruzeiro, inclusive, hein? O Cruzeiro anunciou no início da tarde de hoje renovação do contrato com o zagueiro Dedé. O mito teve o vínculo prorrogado até dezembro de 2021. O contrato anterior tinha duração até dezembro do próximo ano, né? O jogador foi convocado pelo técnico da Seleção Brasileira para os amistosos contra Estados Unidos e El Salvador, dia 7 e 11 de setembro, respectivamente, em território norte-americano. Boa notícia para a torcida do Cruzeiro, hein? Dedé, então, renova contrato, está assinado aí. Boa notícia para a torcida do Cruzeiro, boa notícia para o Dedé, boa notícia para o Cruzeiro, que se aumenta, põe uma cláusula, saída, agora é convocação, vem a janela no final do ano, vem janela ano que vem. Enfim, é um peso diferente agora, é um peso diferente, então pode ganhar o Cruzeiro, ganha o Dedé e ganha demais o torcedor do Cruzeiro. O Dedé é exemplo de Fábio, por exemplo, não é daqueles jogadores que mereciam ter ido, inclusive, para a Copa da Rússia? Não, o Dedé, eu vou ressaltar uma coisa aqui. O Dedé estava voltando. Isso. Então ainda poderia haver alguma dúvida quanto à condição dele. Acho que agora, num começo de trabalho, ele tem a oportunidade maior de mostrar o seu futebol na seleção brasileira. Então vamos com calma. Esse foi o assunto Dedé. Isso. Eu acho que aí eu não vou discutir. Até porque os zagueiros que foram para a Copa, de Miranda, Thiago Silva, Marquinhos e Jeromel, estavam em alto nível, Exato. né? Agora, o caso do Fábio, eu vou dizer uma coisa aqui. Eu não acredito no trabalho do Taffarel. As convocações do Taffarel deixam sempre dúvidas. E esse moço precisa entender que a seleção, o gol da seleção não é dele, é do público, é do torcedor brasileiro. Então o cara faz umas convocações e outra coisa. E o Tite agora, ele virou uma engrenagem nessa máquina da CBF. Antes ele era um treinador. Então eu estou vendo as ações dele
vão levando a gente a acreditar que ele virou essa peça da engrenagem que, ó, peraí, agora eu perdi a Copa, eu tenho que fazer isso, senão eu vou me dar mal ali. Essa história do gol da seleção brasileira, isso é um espanto. Agora, a desculpa para convocar o reserva do Flamengo para o gol da seleção brasileira, agora nós vamos convocar sempre um sub-20. Sub-20 você convoca para ser titular, é craque, vai para... Tem um punhado de sub-20 que já merece estar na seleção brasileira. Sub-20 fenômeno, né? Agora, o sub-20 do Flamengo é melhor do que esse goleiro reserva aí do Fábio? O Rafael. Não é. Por que não convocou o Rafael? Que... Então você vê que tem uma engrenagem, que tem uma coisa... Fica parecendo que tem um esquema ali para botar o cara na vida. Então... Você quer uma outra coisa, uma outra injustiça? O Pedro é maravilhoso, tá fazendo gol. Por que a crônica carioca não fala mais do Richarlison? Que está jogando, que é um jogador com perfil para a seleção brasileira. Foi para o futebol inglês, foi contratado pelo Everton. O Tite não vê, não olha, não vai. Então, o Tite não virou, o negócio lá virou agora aquele esquema. O Pérez, a seleção não se fala muito em momento. Vamos colocar aqui agora, os amistosos contra os Estados Unidos também no dia 7 e também Nova Jersey lá contra essa amistosa azaiada que o TP não roda, eu fico aqui só olhando pro TP. Tá? Então vamos lá, é isso aqui. Então os convocados estão aí, Alisson, Hugo e Neto, 3 goleiros, aí. A bronca começa por aí, então. O tal de Hugo aí, eu não sei o que está fazendo lá. 2 metros de altura, sub-20, Flamengo. Fagner, Fabinho, Alexandro, Felipe Luiz. Com todo respeito, o Fagner, para mim, é um jogador no Corinthians desleal, abaixo do nível que a seleção precisa. Quebrou um galho na Copa, e a gente até torceu por ele, porque quando veste a camisa numa Copa, você tem que torcer. Mas não é o lateral para a seleção brasileira. Mas é amigo do Tite. Agora tem gente reclamando aqui, ó. O nosso amigo aqui. Cadê ele aqui? Dinho por harmonia. Cadê o Patrikovic? Tá faltando o Patrick. Patrikovic vai estar no Atlético, porque o Emerson vai para a seleção sub-20. Já a gente deve falar isso aí. Tivesse o Patrick jogado no Corinthians com o Tite, talvez estivesse na seleção. Então tá aí, a turma convocada tá aí, ó. Tá lá, Thiago Silva, Dedé, Marquinhos, Felipe, Casimiro, Arthur, Fred... Andréas Pereira, Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá, né? Alguns nomes interessantes, sabe quais? De momento. Olha o Everton. O Everton do Grêmio tá aí por quê? Por causa de momento. O momento do Everton é muito bom. Não é nem pelo histórico dele de 2 anos atrás, porque o Everton está num crescente muito absurdo nesse ano. O Arthur, não. O Arthur já vem numa sequência, junto com o Luan do Grêmio, que não tá aí. O Arthur já deveria ter ido já deveria ter ido até para a Copa. Gente, se seleção é momento, o Fábio, me perdoe quem discorde. Eu respeito a opinião contrária, mas a minha opinião é que o momento do Fábio já é pelo menos uma década. Que momento é esse? Qual a justificativa? Aí o Tafarel foi e deu uma justificativa que existem melhores goleiros que ele. Hugo? Neto? Não, Alisson? O Tafarel é um cara de pau. Ué, é um cara de pau. Isso é cínico. O Tafarel teve um Instagram, inclusive, invadido. Marcelo é a 10, aí pode colocar pra gente. Vamos, já que tá nessa seara, vamos ver, então, o que o Tafarel disse, o que o Fábio disse e o que aconteceu. Roda aí pra gente. Eu acho, assim, que porque a gente não quer falar francamente, assim, as coisas, né? Não quer ser muito sincero, mas eu acho que tem goleiros melhores do que ele para estarem aqui. E os que estão aqui, eu vejo que estão mais preparados do que ele. A opinião dele, né? O importante para mim é ter o reconhecimento do Cruzeiro, do torcedor. E isso aí... Para mim, só me motiva a trabalhar mais, cada vez mais aí dentro do Cruzeiro, onde eu sou feliz e aonde eu me dedico dia após dia. Invadiram o Instagram do Tafarel lá, mas eu sei do Cruzeiro. A declaração do Tafarel foi estúpida, antiética, babaca, covarde. E ali ele perdeu a linha, ele perdeu o rumo, ele não tinha como justificar, então falou uma bobagem. Errou a mão. Tá doido. E rede social hoje é isso mesmo, né? O pessoal tem o acesso direto, vai lá e protesta, e tem que protestar mesmo. Eu acho realmente, eu só concordo com você, um absurdo. Um absurdo. Isso é declaração de um cara que está na... Quer dizer que daqui pra frente, ele acha e pronto. Ele que bate o martelo, ele que faz, acontece. Esse cara aqui no Atlético, eu vi ele dar pontapé em jogador da Caldense, é um desequilibrado. Exatamente. Eu acho que ele foi infeliz na declaração dele. Antiético que você colocou, muito interessante é esse termo, porque faz com que o Fábio nunca vai ser convocado. E me perdoe, já que você tem a sua opinião, Tafarel, os 3 goleiros aqui de Minas Gerais, João Ricardo, Vitor e Fábio, são melhores que os 3 que você convocou. Essa é a minha opinião. O Fábio pode ficar tranquilo também. Olha o que ele fez no jogo, gente. Defender esses 3 pênaltis aí que a gente vai ver na sequência, isso é para calar a boca de qualquer um.
E ele agora tem que ficar... É Cruzeiro mesmo. Esquecer esse negócio de seleção. Concorda, senhor? Acabou, né? Não vai. Não vai. Não vai, não adianta. Agora você imagina se fosse o Dunga que desse uma declaração como essa do Taffarel. A crônica brasileira acabaria com o Dunga. Mas como é o Taffarel, que tem uma certa proteção, esse camarada, rapaz, eu não sei o que ele faz na seleção. Que diferença o goleiro dele fez na Copa do Mundo? Isso é verdade. E aí, sabe quem é o outro preparador de goleiro que precisa da seleção? É o Robertinho do Cruzeiro. O Robertinho do Cruzeiro faz um trabalho, Taffarel. Muito bom, hein? Não, mas a declaração do Taffarel é de uma coisa absurda. Não pode, né? Errou a mão ali. As pessoas erram, é normal, o ser humano erra. Acho que houve um erro dele, ele vai ter que rever isso. Tá, mas ele erra e a gente tem que criticar. Claro. Mas o Taffarel, ele fala com autoridade de goleiro, ele extrapolou para falar do Fábio. Ele foi um dos maiores. O quê? Foi. Ele foi um dos Ele sabe que ele tá... Ele pegou muito. E por que o Fábio nunca foi para a seleção, gente? Isso é uma pergunta. O Fábio tem uma marca lá dentro, que a gente não sabe qual que é, ou se sabe, ninguém fala. Mas é legal que ele começa explicando, porque tem hora que a gente não quer falar a verdade, né? Então fala a verdade. Parece que, então, qual é a verdade? É porque tem hora que a gente não quer ser tão sincero, Esse pessoal, rapaz, essa turma da CBF convocou Muralha para a seleção. É verdade. Então, e agora fica com esse negócio? Vamos observar goleiro assim no inferno. É aqui, ó, a melhor bancada de sábado. Esse povo aí sabe demais o que fala. Um abraço do Yuri Martins. Obrigado, Yuri. Tá aqui o Célio Dias, a comissão técnica da CBF. Tá de sacanagem com o Cruzeiro também. Cabuloso, né? Cruzeiro cabuloso. Mesmo assim, o título vai ser nosso. Falou, Vaquinha? Tá aqui o Célio Dias, de Governador Valadares, mandando um recado pra gente. Porque essa convocação também não pega ninguém do Palmeiras, né? Dá uma aliviada em outros jogadores aí e pega justamente o Dedé. A diretoria do Cruzeiro... Pegou Flamengo e Corinthians, que é a outra semifinal. Mas já está com a proposta de adiar a data. Isso. Né? Mas será que teve uma conversa do Scolari com o Tite? Não sei, quem sabe, né? Possível. Será? Agora, essa proposta de adiar para ter o Dedé no jogo, ela é plausível. Ela tem respaldo. Claro. Né? Mas eu devolvo para vocês, gente, com toda a sinceridade do mundo. Quem do Palmeiras merece a seleção? O Dudu não estava cotado para ir? Cotado. Calma, CJ. Não, aquele Bruno lá do meio campo lá estava cotado. Bruno Henrique. Mas o Arthur, todo mundo que está lá é melhor. CJ, o problema não é esse. É que o Cruzeiro vai jogar com um desfalque e o Palmeiras não tem desfalque. Ok, aí a gente vai ter a mudança de jogo por causa do desfalque. E aqui para nós, o elenco... Meritocracia do Palmeiras eu não vejo, Mas eu não vejo o elenco do Palmeiras tão ruim assim, não. Na maneira alguma. Inclusive, não vai ter nem o Felipe Melo na primeira partida, que é um baita desfalque. Eu estou falando nível seleção. Quem é que vai aí chegar do Palmeiras e vai assumir a amarelinha aí? Essa eu não vejo. Pois é, e pensando, lembrando aí o torcedor que esses amistosos já preparando a seleção para a Copa América, que vai ser disputada no Brasil. Enquanto uns chegam, mudando de assunto agora, chega para a seleção, essa polêmica toda, outros deixam os clubes. Caso de Eric, o Botafogo anuncia um acordo bem próximo com o jogador que está emprestado pelo Palmeiras ao Atlético. Vamos conferir aí, ó. O Eric, ele saiu de campo ontem, bem antes do final do treino, conversou ali com a diretoria e, cascou a mula. Anunciado como reforço do Atlético em dezembro de 2017, o atacante disputou 25 partidas, 14 delas como titular. Marcou 2 gols e deu 3 assistências, né? Final de 2015, o Palmeiras pagou 3 milhões de euros, cerca de 13 milhões na cotação da época, ao Goiás, para a contratação do jogador que havia se destacado no Campeonato Brasileiro daquele ano. Já vai tarde, né? Não deu certo, não tem que segurar ninguém. Não, é um jogador rápido, né? Já vai. Velocista. Agora, é estranho o seguinte, que na semana passada, quando falaram que o Eric iria para a América, o Atlético falou, não, ele está nos planos. O Atlético falou, não, ele está nos planos. Então, gente, para que isso? Você sabe que... Joga aberto, né? Um cara gente boa, um cara que chegou... Eu tinha uma expectativa muito grande no Eric, ele chegou até a ter algumas oportunidades, mostrou em alguns lampejos ali, jogando aberto pelo lado esquerdo, não teve uma sequência absurda, tem que tentar recuperar o futebol dele do Goiás. Acreditava, até que quando ele chegou aqui, Pérez, dos jogadores que vieram, o Atlético tem, né, essa fama de falar, olha, a gente consegue trazer jogadores e recuperar aqui. Lembra do Jorginho, em 1997, o Jorginho esquecido, o próprio Valdir Bigode, alguns jogadores que chegavam aqui e falavam, não, isso aí, será que vai conseguir recuperar o futebol? E recuperavam absurdamente, viravam ídolos, Guilherme, centroavante. Agora, o Eric, eu cheguei com a expectativa de, tipo assim, olha, eu acho que ele pode ter
uma sequência e recuperar o futebol dele do Goiás. Não teve. A gente deseja todo sucesso, que é um cara muito do bem, mas no Botafogo acho que vai ter mais espaço do que no Atlético. Perdeu muito espaço. Você tem falado da coisa importante aí, você deixou bem claro aí, que o Atlético tem apostado em jogadores novos. Caso aí do Martim Rea, do Tomás Andrade, esses gringos aí. Mas o torcedor pergunta, e a base? E o Galo com L? E o Galo com 2 L's? Estão apostando realmente na base? Vamos ver. Nós apostamos muito na categoria de base. Isso tem acontecido bastante. Tendo em vista os jogadores que estão aqui hoje no elenco, da categoria de base, nós temos hoje, se não me engano, são 24 atletas abaixo de 23 anos. Não só os nossos, mas também a gente tem sido agressivo no mercado em relação a isso. Para o Atlético mudar justamente essa característica. Não adianta você ter um centro de treinamento de formação como o nosso e não estar no top 3 de vendas no Brasil hoje. Então nós estamos semeando bastante para que a gente possa, nos próximos anos, colher frutos dessa juventude que a gente está colocando para jogar. Hoje nós não temos uma economia como a europeia, que de sustentação de um elenco por 5, 6 anos, como acontece. Então, efetivamente, não é só nós. Todos os times brasileiros, eles dependem dessa questão financeira, que é da venda de atletas. O que nós estamos fazendo é semear para isso acontecer. E nós queremos que os jogadores deem certo aqui. Para eles darem certo aqui, efetivamente, nós perdemos financeiramente em função do que a Europa ou que a Ásia apresenta. Eu acho que a visão de todos os times hoje que estão disputando a Série A é estar na Libertadores, né? E o nosso objetivo, sem dúvida, é fazer desse ano um ano vencedor, que também passa pela classificação entre os 4, ou 5 ou 6 que estarão na Libertadores. A gente não sabe pelos critérios que ainda vão vir as outras competições, mas nós estamos lutando para isso. Ficou claro, então. Está apostando na base, jogadores não é na base, porque são jogadores que vêm de fora. Espera aí, tem um contraponto aí. É para vender, então? É para fazer dinheiro. Promessa. Esse tipo de declaração, ele tem como base o momento que o país atravessa, né? Ou que o futebol brasileiro atravessa, que é aquele de revelar e vender. O que eu acho estranho é que nesse discurso não entra também os anseios do torcedor, que é ter jogador bom para ganhar título e depois ser negociado. Agora, esse problema da base no Atlético é o resultado de muitos anos de abandono em que os dirigentes, os presidentes que passaram pelo Atlético ignoraram o que acontecia na base. Então foi uma fábrica de foguete molhado que não acabava mais. Agora parece que a coisa está melhorando, quem está acompanhando, eu venho me informando com isso, parece que o Marques está dando um outro rumo. Exatamente. Aí sim, mas isso leva tempo. Exatamente. Agora, nos últimos tempos, Gemerson veio para cá com 18 anos, não foi formado lá no Atlético. Esse Bremer chegou um ano, no outro foi negociado. Então, e o Bernard, que foi revelado, para o Bernard ficar no Atlético foi uma luta. Eu mandava o menino embora e ele voltava. Até de lateral escalaram ele. Mandaram ele embora e ele voltou. Quer dizer, e ninguém da base foi demitido com isso. Não, você falou muito bem observado pelo som aí, o trabalho da base, como era feito e como é feito. O torcedor do Atlético, alguns questionam em rede social, o próprio Galo, diretor, ou o Sete Câmara, presidente, enfim. Mas o trabalho que vem sendo feito na base, e não é colhido de um dia para o outro, como bem observado pelo som aqui, vai ser colhido e o torcedor tem que ter paciência. O Hulk entrou aí outro dia, quer que o Hulk seja um Roberto Carlos na lateral esquerda? Quer que seja um Marcelo do Real Madrid? Não, é o Hulk. Carlos Gabriel entrou, dá um tempo para o menino. Olha, ele está na sombra do Fábio Santos. Então, o Gabriel saiu da base, o Bremer saiu, jogou um tempo na base. Quem mais que o Atlético tem? O próprio Emerson não é da base do Atlético, mas é um jogador de seleção sub-20. Está jogando bem. Tem que dar sequência e calma. O torcedor também tem que ter calma. Agora também não adianta ficar escalando o Tomás todo dia e não dar chance para o Bruno Roberto. Sim. Porque aí o cara fica lá, uma hora o futebol passa, o cara não entra. Não tem jeito. Em outros clubes tem gente de 17, 18 anos entrando, jogando aí. Agora, me preocupa esse discurso de, olha, botar aí no mercado para... Não é assim. Tem que negociar. A minha preocupação com a base, sabe qual que é, gente? É a preocupação com a cabeça de alguns atletas. Tivemos um episódio de disciplina do Alejandro. O Alejandro é um menino promissor. O Alejandro é um menino de seleção, que está na seleção sub-20, treinou com a seleção no período da Copa, lá no CT do Atlético, aí comete um ato de indisciplina, volta com ele para a categoria sub-20. A cabeça do jogador também tem que pensar em ser atleta. O jogador tem que pensar hoje que a oportunidade, o cavalo arriado vai passar.
E aí esse trabalho de base tem que ser feito psicológico também. E já tem jogador do Galo convocado aí, né, CJ? Tem o Emerson, né? Lateral direito, goleiro do Cruzeiro também foi, mas o Emerson, estamos falando do Atlético aí, o Emerson foi convocado para os amistosos, deve até desfalcar o Atlético em meados de setembro, acho que dia 5 de setembro, se não me engano, o jogo é contra o Corinthians, não sei de cabeça aqui, mas o Emerson foi convocado para a seleção sub-20 e aí quem queria o Patricão aí, ó, o Patricão deve jogar no lugar do Emerson. Vamos lá aqui, ó. Vaquinha, sou atleticano doente, mas futebol é o momento. E a hora é do Fábio, aí, sim, isso mesmo. É isso aí, ó. O Fábio é fora de série, o cara tá jogando muito. Fábio injustiçado. Gileildo Teles está falando aqui. Célio Dias, volta a carga aqui, ó. Foi até bom o Fábio não ter sido convocado, porque ia desfalcar o Cruzeiro, aí ia ficar pior ainda. O Dinho, rainha da lactose. Rainha da lactose e Pablo Escobar. Mamãe... Ah, não, é outra coisa, é outro pensamento. Concordo com vocês. Tite é paneleiro, sou galo doido, mas o Fábio pega demais aí, ó. O Robertinho também merece uma chance, a seleção tá falando aqui. O Robertinho é um baita treinador. Aí o Ramon vem aqui, ó, Ramon de Faria. Que infeliz declaração. Fábio é melhor que os convocados. Isso porque, aqui é Galo, ele fala aqui ainda, há coisas que devem ser ditas e coisas que nunca serão ditas, é muito estranho isso aí, ó. Tem muita angu nesse caroço aí, o povo tá cego. E o Pedro Pereira, Som Salvador, até hoje esse mimimi de Fábio da seleção, decida aí, por favor, se convoca, reclama, porque vai desfalcar o time, se não convoca, reclama, kkkkkk. Severo Arantes, vamos encampar aí Atlético Mineiro no Mineirão já, partida do Gigante da Pampulha. É verdade, o Galo está precisando pensar mais em levar esse jogo. Essa história do mimimi, Minas Gerais precisa acabar com isso. Quando a disputa é a interna, aqui, nossa, é uma coisa. Agora, quando a gente briga por um jogador na seleção brasileira, outro, aí é preciso mudar essa mentalidade. Perfeito. Não adianta torcer contra o atleticano, torcer contra o jogador do Cruzeiro. Até porque eu já vi jogador sair do Cruzeiro e ir para o Atlético, né? Um dos grandes ídolos hoje do Atlético, o Leonardo Silva, estava no Cruzeiro e foi para o Atlético. Então não adianta torcer contra. Mas a mentalidade, e isso passa pelos dirigentes também. Eu estou sabendo que o Flamengo e o Corinthians estão se unindo para aumentar a cota deles. E os outros clubes brasileiros ficam um brigando com o outro, como menino brigando por bala na porta de colégio. E ninguém organiza isso. Então fica difícil. Esse mimimi aí é isso. Mimimi, eu vou sempre ter esse mimimi a favor do futebol mineiro. Agradecer aqui o Nazareno Soares pela participação, o Railton também e o Valdir, que está aqui mandando um grito aqui de guerra do time dele aí. Final de semana com a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos conferir os jogos de hoje, então, só para a gente passar uma pincelada rapidinha aí. Vamos lá, então. Corinthians encara o Grêmio. Jogo bom esse aí, hein? E o Sport o Santos. Muito bom. Dá para apostar em alguém aí, CJ? Ah, cara, são duas equipes muito bem definidas, né? O Corinthians e o Grêmio, eles jogam... Pode passar lá por Carilli, Tite, agora esse treinador, aí passa o Renato Gaúcho pelo Grêmio, eles estão jogando da mesma forma. Eu acredito num 1-1 aí nesse Corinthians e Grêmio, hein? Santos Sport. Eu acho que o Santos leva. Balas de sábado à noite com o navio. Viu? Não, o Corinthians e Grêmio, sinceramente, o trabalho que o Renato vem fazendo, ele merece uma sorte melhor. Agora é um jogo equilibrado, né? É um jogo empate. Agora o Sport trocou de treinador, né? Saiu o Claudinei, né? Tem mais jogos aí? Vamos virando então a página aí, vamos ver. Rapaz, agora é o jogo da matina. Amanhã. 11 horas. Internacional e Paraná, Atlético Paranaense e Flamengo. Interessa muito o Flamengo, Internacional, Paraná e Atlético Paranaense. Paraná. Naquela, né? Paraná, às vezes acontece alguma coisa. Mas o Inter está numa crescente, né, gente? O Inter embalou. O Inter vem numa crescente. Eu não apostava de jeito nenhum um time recém-subido da segunda divisão, que ficou atrás do América. A América foi campeão, o Inter chega, coloca uns caras lá que às vezes nem despontam. Tem um Patrick lá que está jogando muita bola. É outro Patrick. É o Patrick do Inter. Joga muita bola. E lembrando também que é um time que tem mais conjunto. Sim, é coletivo, nada de destaque. O D'Alessandro faz a liderança do banco, entendeu? Nem joga. O Danilo, goleiro, machucou o ombro, só volta ano que vem. Entra o Marcelo Lomba, nada de cair o nível. O time do Inter é um time bem interessante. Um time bom. Vamos ver os jogos de amanhã à tarde, então. Mudou. Cruzeiro e Bahia, Mineirão. Anderson vindo a Minas, né? Voltando. Anderson. O time do Bahia jogou bem contra o Palmeiras. Jogou mesmo. Vou dizer uma coisa, esse time do Bahia é um time chato. Catimbeiro, bate muito, depende muito da arbitragem, eles criam caso o tempo todo, mas o Cruzeiro é favorito. E o Grolli na zaga do Bahia também. Agora o ataque do Bahia pra frente me impressionou pela velocidade. O tal do Léo é bom, hein? Muito bom. O Gilberto é muito bom jogador, o Zé Rafael é muito bom jogador.
E tem o Edgar Júnior também, que faz um trio de atacante muito rápido. Aquele cai pela esquerda é o Léo mesmo, né? O Léo é o lateral esquerdo. O cara apoia demais, cara. Já joga muito. Vitória e Palmeiras lá no Barradão. Tá aí. Botafogo e Atlético. Eu acho que o Palmeiras não está tomando. Botafogo no Rio, poucos gols. Agora com o Filipão, menos ainda, né? Agora, Botafogo e Atlético é o seguinte. Essa partida é importante demais para o Atlético. Demais. Se consegue os 3 pontos, fica numa posição muito boa na tabela e com aquela esperança de deslanchar no segundo turno. E uma campanha muito ruim fora de casa nesse primeiro turno, né? Agora, 2 vitórias. Agora, se toma aquele gol aos 49 do segundo tempo e perde o jogo, que é uma marca, né? Chegou ali, falta, 49 do segundo tempo. Todo mundo de costas para a bola. Todo mundo diz, olha uma borboleta. Não, é um drone. Aí a bola entra. Então é o seguinte, o Atlético precisa muito, mas o Botafogo com o Atlético é uma encrenca. É um caroço. Nem é pedra no sapato, não. É uma montanha no caminho. O Atlético ganhou só 2 partidas fora e uma foi contra o América, Pérez. E à noite também tem bola rolando, Rebel. O negócio tá bom, hein? São Paulo e Chape, 19 horas no Morumbi, América e Fluminense também às 7 da noite no Independência. São Paulo agora que volta as atenções só para o brasileiro, eliminado aí da Sul-Americana no meio da semana. Eliminado feio. Nos pênaltis, né? E aí agora... E ele tá bem no brasileiro. E tem jogo na segunda-feira também? Nossa, literalmente de segunda lá. Vasco e Ceará. Literalmente segunda. Sujeito, a segunda-feira já é um tanto triste, né? Eu tenho um tio... Uma rebordosa danada. Aí você liga a televisão. Meu irmão, Vasco e Ceará. Meu irmão gostava do Vasco, né? Meu irmão falava, eu gosto do Vasco. Tinha um tio também vascaíno, eu gosto de pegar no pé deles demais. Nossa, eu falo assim, quando é Vasco, é Série B na alta. Torcida do Vasco. Olha só, a gente vai agora para um rápido intervalo. Depois dele tem mais bola na área. Vamos saber como estão os times mineiros para a 19ª rodada do Brasileirão. Até já. Pois é, estamos de volta aí com bola na área. Vamos dar uma atualizada no nosso Twitter aqui, que já tem gente mandando mensagem. Vamos continuar aqui então, ó. Amigos, o Largue pode escalar o Casares a cada 3 jogos. Não adianta entrar com ele todos os jogos. Escalar Casares em jogos seguidos, aí sim a vaca vai pro brejo mesmo. Ô, Raioto, me ajuda aí. Nem. Gostaria de ver o Bruno Roberto tendo mais oportunidade nesse time aí. Nazareno Soares está falando aqui também. Ô Péricles, o Guilherme Pio, grande jornalista, gente finíssima, ele mandou uma mensagem aqui falando, em 98 o Dida foi convocado, desfalcou o Cruzeiro na final da Copa do Brasil, convocado para jogar um amistoso contra o Atlético de Bilbao na Espanha, aí ficou fora da final da Copa do Brasil em 98, e que o Cruzeiro venceu de 1-0 o primeiro jogo, depois 2-0 com aquele gol do Oséias, era o Paulo César Borges, Paulo César Borges era goleiro do Cruzeiro. Em 98, e o Dida tinha sido convocado e nem jogou. Mas em 2009, o Fábio, né, Libertadores, aquela coisa toda, o Fábio também nem foi lembrado, né? Ficou aí. Não. Tem uma coisa errada com o Fábio. Não com o Fábio, lá na CBF com relação ao Fábio. Notícias do Atlético que encara o Fogão no Rio de Janeiro. Lauro Falcon Lopes, com a sua barba, tá preparando para se enforcar, vai casar, bobão. Tem informações pra gente aí, Lauro. O Atlético vai ter pelo menos 2 mudanças para encarar o Botafogo neste domingo lá no Engenhão. As 2 no meio-campo. Matheus Galdesani assume a vaga de Elias, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E ali na armação da equipe, Casares deve ganhar uma nova chance como titular. O técnico Thiago Largue, na entrevista coletiva, comentou sobre essa nova oportunidade do meia equatoriano. É a hora dele assumir esse protagonismo, ele colocar para fora o futebol que ele tem, né? A capacidade dele a gente sabe que é grande, o papel que ele pode desempenhar aqui junto à equipe, que isso pode ajudar a todas as conquistas que ele quiser ter na vida dele. Quem também esteve na entrevista coletiva foi o lateral esquerdo Fábio Santos. Ele vem treinando com o restante do grupo desde a quinta-feira, se recuperando de uma lesão no tornozelo esquerdo. E olha, ele chegou a deixar o treinamento nesse primeiro trabalho sentindo certo incômodo. Mas ele falou que é uma dor normal e suportável e que vai ter que aprender a conviver com essa dor, possivelmente até o fim do ano. É uma dorzinha chata que incomoda, eu tenho que me adaptar a ela, né? Me acostumar com ela, na verdade, e às vezes o mau jeito que pega na bola, alguma coisa assim, ela incomoda um pouquinho mais. É mais treinar para recondicionar, né? Para chegar bem no domingo. O jogo contra o Botafogo fecha a participação do Atlético nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O time busca essa vitória fora de casa, já que não vence um jogo fora de Belo Horizonte, longe do Independência, desde a parada da Copa do Mundo. Beleza, Péricles? Um grande abraço a todos vocês aí no estúdio.
Valeu. Despede, viu, meu filho? Despede. Vai aproveitando aí. Vai aproveitando. Acabar. Vai casar? Mas uma delegada ainda. Vai casar com a delegada? Que é isso? Literalmente preso. Casar com a delegada? Tá preso demais. Se passar mais de 30 anos, se não me engano, direito penal aí em torno de 29, 30, já é prisão perpétua, viu, meu filho? Então você tem até uns 30 anos aí pra dar uma... Tá ferrado. Aí, Lauro, tá vendo? É só dar corda que vai, bobo. Pois é, o Fábio Santos, então, ele vai pro jogo, sem vencer fora de casa desde a parada da Copa, sinaliza que a meta mais clara pro Galo é só o G4 mesmo e tá muito bom. É por aí, Som? Pois é, eu acho que essa história, o Atlético há alguns anos vem com essa história de, olha, nós vamos ficar entre os 5 primeiros e acaba depois não fica nem na Libertadores, né? É um negócio chato. Então o Atlético precisa tomar cuidado com isso, precisa ser mais ambicioso, porque se você chegar à conclusão que o Atlético deixou todas as outras disputas e está só no brasileiro... Peraí. Exatamente. Então você tem que, pelo menos, sonhar com o primeiro lugar. Eu acho que tem que ser G6 também, só sabe por quê? Porque senão o presidente Sérgio Sete Câmara vai ter que vir para televisão, para o rádio e pedir desculpa porque Sul-Americano não é segunda divisão. Ele deu a declaração falando que Sul-Americano é segunda divisão. E se o Atlético consegue uma vaga na Sul-Americana? Vai comemorar? Não vai. Vai jogar com um time misto? Então, eu acho que tem plena condição ou plenas condições de chegar em um G6 aí. O Atlético veio numa queda, encerrou a parada da Copa em segundo, está em quinto, mas você vê que o Largue está tendo tempo para trabalhar, ficou fora o Fábio Santos aí. Não quebrou o Hulk, né? O Hulk não decepcionou. Fez a parte dele. Fez a parte dele, principalmente defensivamente, foi muito bem. Mas o Fábio Santos faz falta. E acho que o Atlético contra o Botafogo entra com o meio-campo reforçado, no que diz respeito à marcação. A ausência do Elias dá ao time um pouco mais de... Galdesani e Zé Wellison, né? Que já é a dupla que deveria estar jogando há mais tempo. Inclusive com o Elias. Galdesani, Zé Wellison e Elias podem jogar juntos. Eles falam, Elias é um meio. Então por que escala de cabeça de área? Eu não entendo. Não é volante. Não é volante. E o Casares só depende dele, viu, Vaquinho? De mais ninguém. Todo mundo deu chance pro Casares. Casares só depende de você. O Casares preciso o seguinte, tem que dar um choque 220 no vestiário. Vem cá, meu filho. Toma. Porque tem jogador que é assim. Você tem que chegar e falar, ó, você vai jogar hoje, mas você vai entrar acordado em campo, fica em pé e tal. Então, o grande problema dele também é o seguinte, ele faz uma jogada e aí volta a titular. Então ele acha que pode ficar nessa. Vai nessa, né? Aqui o pessoal tava, gente, o Elton falando que o Fábio já merecia a seleção, porque é o maior do Minas mesmo. Rodrigo Quirino está falando o seguinte, meu nome é Rodrigo, trabalhei... O problema do Fábio na seleção é que tem problemas com a CBF quando era jovem. Está falando aqui. Ricardo Casimiro Tavares, destaque... Você não acha que o CBF está querendo uma final entre Palmeiras e Corinthians? Eu também acho isso. O Fábio tem problema com a CBF e a CBF tem problema com o Fisco, com a FBI. É engraçado, né? Federal. É engraçado. Dedé é merecedor de tudo que está acontecendo com ele. Vai desfalcar o Cruzeirão, um jogo decisivo, mas no mais, tudo bem. Boa sorte para ele, então. É o Sidney Mendes está falando aqui. O Yuri Martins, Fábio, é goleiro mais injustiçado do Brasil. Tem treta aí, sim, senhor. E o Alex Sobral, CJ, sacanagem com a maioria dos vascaínos. O que é, CJ? O que houve, CJ? Não, eu mandei um abraço pro meu irmão e pro meu tio, que é vascaíno, e eu pego no pé deles. A torcida do Vasco é grande no Brasil inteiro, não precisa ficar chateada, não, que a encheção de saco minha é só com os meus parentes, viu, gente? Eu falo de Vasco de zoeira, mas é pra sacanear meu irmão, meu tio. A torcida do Vasco tem todo o respeito do mundo. Inclusive como chama o presidente lá que joga rato no gramado? Eurico Miranda. Eurico Miranda? É o Eurico Miranda aí, ó. Eu fico zoando, é brincadeira. Gente finíssima. Respeitar aí os torcedores do Vasco, mas jogo de segunda, né, irmão? Tá. Vasco e Ceará. Notícias do Coelho agora, hein? Falar em segunda, o Boa joga hoje, hein? Jogo lá no Ceará. Ih, tem pedreira pro Boa lá. Notícias do Coelho, então. Adilson prepara o time para encarar... Ali está escrito Adilson Oliveira, mas é Adilson Batista, ainda brincando ali, né? Vai encarar o Fluminense, que vem de viagem. O Fluminense tem uma viagem longa no Sul-Americano. Olha aí, vamos ver. O treinador esboçou um time com 2 zagueiros. Tirou aquele negócio de 3 zagueiros que ele usou contra o Bahia, colocou o Caveirão lá. Nossa, mas teve gente que reclamou demais. Caveirão já chegou, já foi jogando aí. E também ficou sem atacantes. Agora, contra o Fluminense, não. Deve alterar o esquema. Curioso é que a Adilson, com os destaques do time, o Zé Ricardo, por exemplo. Você gosta muito do Zé Ricardo. Muito, muito. O Zé ele Ricardo e o Christian. Christian. Muito espaço com o Adilson, tá não? Zé Ricardo e Christian são baitas volantes, assim. Eles jogam, na minha opinião, jogam muito, muito. O Christian e o Zé Ricardo. O Zé Ricardo perdeu espaço
com uma infelicidade. Eu achei até uma sacanagem do futebol. Não vou falar porque o treinador era o Enderson, contra os jogos contra o Atlético no Campeonato Mineiro. Ele perdeu 2 bolas lá e, coincidentemente, foram as que originaram os gols do Atlético, e aí ele ficou marcado por isso, mas ele é um baita volante. E o Giovani e o Robinho não vão poder jogar. O Giovani, inclusive, joga lá na frente, né? Força contratual. Pertence ao Flu. Giovani era lateral esquerdo, só que um lateral esquerdo tão ofensivo, começou a fazer tanto gol, que o Adilson chegou e falou, meu filho, você é meia, vai jogar aqui na meia esquerda, deixa o Carlinhos na lateral esquerda. Só que por força contratual os dois não jogam. Porque são jogadores pertencentes ao Fluminense. Mas como é que ficou o ataque? Tem ainda? Luan e Rafael Moura. Luan, a gente vai até analisar daqui a pouquinho. É um ataque pesado, né? Então alguém tem que fazer a jogada no meio campo e lançar, porque senão... Vamos avaliar o América de uma vez, então? É a 25 aí, Marcelo. Vamos colocar o América na telinha pra gente já ver. O som já tá perguntando aí, os atacantes. Vamos tirar a dúvida, então. Vamos lá. Olha aí. João Ricardo, Aderlan, que volta ao time, Messias, Matheus Ferraz e Carlinhos. Aí sim, ó. Leandro Donizete, Juninho, Wesley, Rui, Luan e Rafael Moura. Te atende bem aí? Não, eu acho que é um time, assim... Mais cascudo esse time, né? E aí vai depender muito ali do Rui, né? Do Wesley, do Carlinhos chegar para fazer as jogadas ali. Alimentar o Luan e o Rafael Moura, é verdade. É um ataque mais experiente, cascudo, mas é mais pesado. Mais pesa para a defesa do Fluminense. A turma vai pra... E o torcedor também tem que entender que eu acredito que os 3 zagueiros... O Adilson não tinha na Bahia nem o Aderlan nem o Norberto. Na lateral. Foi uma opção de foi uma opção tática que ele fez para poder botar os 3 zagueiros e adiantar como ala. E o Cruzeiro pega o Bahia amanhã, depois tem o Grêmio na quarta-feira, Fluminense em casa. Essa é uma sequência celeste aí, razoável, né? Dá para pensar em poupar jogadores em quais jogos? Já que tem Libertadores no dia 29. Nesses 3 jogos, então. Pois é, falar de poupar com o Mano, é o que ele falar, nós temos que assinar. Sabe por quê, torcedor? Ele poupou para a Copa do Brasil e para a Libertadores. E contra o Santos, na Vila, contra o Flamengo, no Rio. Tecnicamente, taticamente e fisicamente, o Cruzeiro sobrou. Eu não posso ser incoerente com o que eu disse lá na Rádio 98 ontem. Eu faria um jogo, o time que ele usou contra o Flamengo no Rio, pelo Campeonato Brasileiro e contra o Vitória, lá no Barradão, que foi esse time reserva, eu usaria ele contra o Bahia e contra o Fluminense, dando uma semana de descanso. E jogaria com o Grêmio no meio da quarta-feira com o time titular, dando de novo uma semana. Mas o Mano diz que quer entrar com força máxima agora, menos com o Edilson, que está sentindo um edema, e o Arrascaeta, que está suspenso. O Mano quer entrar contra o Bahia agora com a força máxima. Acredito, então, e tenho que dar a mão à palmatória, e o Mano entende muito mais e está fazendo certo, que a mesclada poderia ser melhor, Péricles, no seguinte sentido: não poupa todo mundo, dá uma mesclada, descansa uns 3 aí, 4, além do Arrascaeta e o Edilson contra o Bahia, e coloca contra o Fluminense. Então vamos lá, então. Quem não jogar agora. Vamos chamar a escalação do Cruzeiro aí, que é a lauda número 24 aqui. Vamos saber aqui, então. Olha lá. Aí, Fábio, Romero, Dedé, Léo e Egídio. Isso aí tá tranquilo. Robinho, aí no caso Henrique e Lucas Silva, né? Robinho, Thiago Neves, Rafinha deve ir na frente. Ou você acredita no David aí? Não, eu acredito no Rafinha. Eu acho que vai o Rafinha. Acho que vai o Rafinha. E o Romero ganha do Ezequiel nessa disputa aí na ala direita. Apesar do Ezequiel ser o lateral de ofício e tudo mais, mas o Romero joga muito. Não é? O Romero joga muito. Tá merecendo um lugar no time, nem que seja na lateral. Acrescenta alguma coisa aí, Som Salvador? Eu fico com a dúvida ali no centroavante. Essa é o Raniel, né? Já tá pedindo passagem, não tá? Eu acho que o Raniel merece. Eu tinha que inverter o barco. Você entra no segundo tempo, o Raniel entra de cara. Porque é impressionante aqui em Minas Gerais como o jogador que é revelado aqui, eu digo despontou aqui, porque ele veio do Santa Cruz para cá. É uma dificuldade. Qualquer um que chega vira o titular e o Raniel mostra serviço. Mostra. Sabe? E ele foi como quarta opção, né? Porque Fred, Sassá, Barcos, e aí entra o Raniel. Falar em Barcos, vamos pegar o barco pro intervalo. Na volta a gente analisa a escalação do Atlético, o tempo tá acabando, tá ok? Rapidinho, é vapt-vupt. Pois é, estamos de volta aí. Vamos conferir então agora o Atlético, faltando Emerson. Vai encarar o Botafogo no Rio de Janeiro. Vamos ver onde é que deve ir. Ainda bem que o Simon não vai apitar o jogo. Olha aí, Vitor, Emerson, Léo Silva, Maidana e Fábio Santos. Zé Wellison, Galdesani, Casares, Xará, Natan e Ricardo Oliveira. Nesse caso, o Luan está perdendo espaço. Eu acho que ele não está perdendo espaço. Por quê? Eu acho que ele está ganhando espaço, porque toda vez que ele entra... Ele faz a diferença? Ele faz a diferença. Então, eu acho que ele é melhor que esses caras aí.
mas o treinador prefere deixar no banco. Aí tem o tal do... Hoje tem o fisiologista, CK, Y3, 42 e tal, não entende nada. Porque ele cansa rápido também, né? Tem que fazer isso, né? Tem que entrar e... Aqui. Ele cansado é melhor que os outros. Fala. Posso pedir o pessoal para me seguir no Instagram? Pode, por favor. @CJOficial no Instagram, @CJOficial. Beleza. Posso encerrar o programa agora? Por favor. Fica à vontade. Pessoal, até sábado que vem com mais um Bola na Área. Obrigado a todos pela audiência, pela participação. Mais esporte na segunda com Alterosa Esporte 15 no meio-dia, tá ok? Até lá, um abraço.